Olá pessoal, eu sou o Diogo Rossetti Cleto, advogado, especialista em estruturação de empresas para concentração de patrimônio familiar, as chamadas holdings familiares. Eu venho aqui muito grato a convite do presidente da OAB de São Paulo, Caio Augusto, e do presidente do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, Alexandre Rolo. O meu muito obrigado pela oportunidade de continuar levando cultura e informação para os advogados do nosso estado de São Paulo e também para os advogados do Brasil, outras pessoas interessadas no assunto. É muito gratificante estar aqui, principalmente num momento tão delicado do nosso país, do nosso mundo. Então, espero que todos já tenham disponibilizado as suas doações. Agradeço a vocês que estão me ajudando nesse momento a levar as doações para as pessoas mais necessitadas num momento tão delicado na história, talvez, do mundo. Mas vamos lá, como temos pouco tempo, vamos tentar tornar essa palestra a mais dinâmica possível, mais rápida possível. Holding familiar, não sei se todos sabem, mas ela não é uma empresa, certo? Ela é um nome artístico, vamos dizer assim. Ela é caracterizada mais pelo objetivo para o qual ela se presta. É uma empresa constituída com um objetivo de concentrar o patrimônio familiar. Então vamos lá, você pode ter uma empresa, uma sociedade limitada, você pode ter uma sociedade anônima, você pode ter uma microempresa, um empresário individual, uma empresa de responsabilidade limitada. Todas elas, se tiverem característica de concentração de patrimônio da família, aí sim você pode chamar de holding familiar. Ela pode ser uma holding familiar que tenha uma atividade paralela, vamos dizer, de prestação de serviço. Ela pode executar, ser uma holding mista, como se fala na doutrina, né? Existe a holding pura, que serve apenas para a participação, para que a empresa participe dos lucros de outras empresas do grupo, e existe a holding mista, que além dessa função de participação, ela tem a característica de exercer outras atividades, quaisquer que sejam. Então, a holding familiar, ela, além de concentrar patrimônio da família, ela pode exercer outras atividades, sendo ela uma holding mista. Mas, muitas vezes, as pessoas perguntam, afinal, por que se constituiu uma holding familiar? Por que é tão divulgada e eu não vejo assim tanta gente fazendo uma empresa dessas? Afinal, quais são os benefícios, as maiores vantagens de uma empresa como essa? Nesse tempo eu vou procurar esclarecer para vocês de uma forma o mais simples possível. Vamos lá. Como eu vinha dizendo, o holding familiar, ela é uma empresa constituída para concentrar o patrimônio da família. Então você tem lá o patrono da família, ele que trabalhou durante toda a sua vida, muitas vezes o pai, a mãe da família, durante o casal, durante toda uma geração, constituiu o patrimônio, a sua casa, um apartamento, uma sala, 2 salas comerciais, uma fazenda, um sítio, um terreno. E decide profissionalizar a gestão do patrimônio familiar. Por que ele decide profissionalizar a gestão do patrimônio familiar? Não é melhor deixar do jeito que está? Não é melhor então não mexer com tudo isso, essa papelada toda? Claro que não. Se você coloca, entrega esses imóveis para a sociedade, fica muito mais fácil para quem participa, para os familiares em si, gerir esse patrimônio, para administrar melhor o patrimônio. Se você vai vender depois lá na frente um desses seus bens, desses seus imóveis, se você pretende passar esse imóvel para os seus filhos durante a vida, também serve. A holding familiar, ela tem uma das funções dela proteger o patrimônio. Veja só, a família às vezes ela é composta de pessoas que têm as mais variadas atividades. Elas podem ser empresárias, elas podem ser empregadas, elas podem, às vezes, ocupar cargos de grande responsabilidade. E, eventualmente, algum problema que dê nessa
no exercício dessas funções, sejam na função de empresário ou na função de um cargo, recai responsabilidade sobre o patrimônio da pessoa que exerce essa função. E muitas vezes esse patrimônio é aquele que o pai da pessoa demorou a vida inteira, na verdade, a mãe demorou uma vida inteira para constituir. Pois então, você colocando, passando esses imóveis para a empresa, você protege o seu patrimônio, você cria uma possibilidade, uma barreira contra constrições, contra penhoras, mas é importante lembrar, a holding ela não serve para aquilo que se fala de blindar patrimônio. Nem gosto desse termo, porque na verdade ele acaba trazendo uma expectativa de intransferibilidade, de inatingibilidade dos bens. E não é essa a intenção. A intenção é concentrar o patrimônio na empresa para organizar melhor a gestão, para você poder administrar melhor o recebimento de aluguéis, a venda dos imóveis, as atividades que os familiares exercerem devem ser legítimas, é claro, sempre, isso em qualquer situação. Eventualmente, uma dívida que tenha que ser paga, deve ser paga primeiro com o patrimônio dos familiares, do indivíduo, da filha, do filho, do pai, da mãe. Depois vai se buscar o patrimônio da empresa em eventual prosseguimento de uma eventual ação de execução dessa dívida. Mas olha só, a grande vantagem nesse sentido de proteção é a criação de barreiras. Barreiras para que as pessoas tenham tempo de juntar quantias necessárias para pagar os seus débitos, para honrar com seus compromissos com devedores. Então, essa é uma primeira parte. Já que comecei a falar rapidamente aí da questão da proteção, costumo fazer uma brincadeira que vou trazer aqui para vocês. As grandes vantagens de uma holding familiar, elas podem ser resumidas em 3 P's: proteção, poupança de impostos e paz na família. Eu já falei um pouco da proteção. Agora eu vou falar um pouco para você da poupança de impostos. Na verdade, quando eu falo poupança de impostos, é porque a própria lei permite que na gestão do patrimônio da família pela holding familiar, você tem alguns benefícios, alguns descontos, alguns impostos que são cobrados em alíquotas menores. Por exemplo, no recebimento de aluguéis. Vejam só, o recebimento de aluguéis numa pessoa física, vamos imaginar que a pessoa física que tem um imóvel registrado em seu nome, ela receba daquele imóvel um aluguel de 10 mil reais. Qual é a obrigação dela? Pagar imposto de renda sobre esses 10 mil reais na alíquota lá de 27,5%. Vamos fazer o cálculo? De 10 mil que ela recebe, 2.750 ela deve pagar. E é o correto. Agora, a empresa que aluga imóveis, ela tem um regime fiscal completamente distinto. É claro, o imóvel deve estar devidamente cadastrado contabilmente nessa empresa. E é por isso, e faço um parêntese aqui, muito importante, a holding familiar também ser assessorada por um escritório de contabilidade especialista, não só pelo advogado especialista. Faço essa ressalva porque afinal temos a nossa limitação técnica. É claro que os advogados conhecem muito, mas devemos também respeitar a responsabilidade técnica de outros profissionais nesse sentido. Pois então, essa pessoa que aluga o imóvel na pessoa física e recebe na pessoa física paga um imposto muito alto, enquanto que a pessoa jurídica, ao alugar, ela paga um imposto menor, quase menos da metade da alíquota que a pessoa física paga, algo em torno de 11%. Lógico que eu não tenho nem tempo de ficar esmiuçando muito aqui a lei, a base legal, mas estou trazendo essa informação para vocês. Outra vantagem fiscal que a lei proporciona é na questão da venda dos imóveis. Quando você entrega o imóvel para a sociedade, quem passa a ser o proprietário do imóvel é a empresa e não mais o patrono da família, né? A mãe, o pai. Ao vender esse imóvel, a alíquota de imposto também é menor, o valor que paga-se de imposto é menor.
Então, de novo, o exemplo daquele rapaz que alugava o imóvel resolveu de repente vender aquele imóvel. E nessa venda ele consegue fazer um negócio de 1 milhão. Muito bem. Lá atrás ele pagou 100 mil por esse imóvel. Ele vai pagar 15% de imposto de renda sobre ganho de capital sobre a diferença entre o valor que ele comprou do valor que ele vendeu. Ou seja, sobre a diferença 900 mil reais. 15% sobre 900 mil reais vai chegar mais ou menos lá em 135 mil reais de imposto. Guardem esse número. Agora vamos imaginar que a pessoa jurídica venda esse mesmo imóvel. Ela vai ter que pagar o imposto sobre a operação da venda do imóvel e não sobre a diferença daquilo que se vendeu para aquilo que se comprou, como é na pessoa física. E a faixa de imposto, a alíquota vai girar em torno de 7%. Para arredondar, é um pouco menos, mas para facilitar a conta, 7% sobre o valor da operação. Veja só, a operação que custou 1 milhão, agora vai sair o imposto por 70 mil reais. Olha só essa diferença. Deu para perceber um grande benefício? É por isso que a gente fala, é uma estruturação que se paga por si só, independentemente do que se faça. Isso com relação a um só imóvel. Imagina uma situação em que haja vários imóveis, fazendas, casas, apartamentos. Até se pergunta muitas vezes, é preciso ter um grande patrimônio para fazer uma holding familiar? Não, você não precisa ter um patrimônio muito grande para fazer uma holding familiar. Eu já tive exemplos em que as pessoas fizeram a holding familiar com relação a meio apartamento. Fizeram a conta, viram que valia a pena, corresponderam a todos os aspectos legais, cumpriram as normas e venderam depois o apartamento pagando todos os impostos. Outro imposto importante ligado nessa lista de vantagens fiscais é o imposto sobre a transmissão de bens intervivos, o ITBI, em São Paulo chamado de ITBI. Outras cidades, cada cidade às vezes chama o imposto de uma forma, né, uma sigla diferente, mas é um imposto que você paga por transmitir o imóvel de uma pessoa para outra enquanto você ainda está vivo, por isso que é intervivos. Pois bem, na cidade de São Paulo, a alíquota que se paga por esse imposto é de 3%. 3% sobre o valor da operação ou sobre o valor de mercado do imóvel, o que for maior. E isso é muito importante observar, porque quando você faz a entrega dos imóveis para a sociedade, quando os donos da família fazem a entrega de imóveis para a sociedade, eles devem observar as regras de isenção do imposto de transmissão de bens. Porque se não observadas, essas regras elas são muito rígidas, a prefeitura vai atrás, vai cobrar com multa, juros, correção e talvez toda aquela estrutura montada para receber os imóveis venha a acabar, vai ficar muito caro, na verdade. Depois uma má administração dessa operação vai acabar ficando muito caro para quem não tiver a assessoria de um profissional devidamente especializado. Isso é muito importante. Por quê? A holding ela não trata apenas de direito societário, vocês devem ter percebido, ela trata de direito tributário, de direito de família, de direito sucessório, de direito civil, enfim, aspectos de contabilidade, uma gama enorme de áreas que só o tempo e muito estudo que permitem que os advogados possam trabalhar nessa área, nesse assunto. Aí eu falei então para vocês do segundo dos 3 P's das grandes vantagens da holding familiar. Agora eu vou falar do terceiro P, o da paz. E eu não estou aqui pregando a paz na humanidade. Na verdade, a holding familiar ela serve para criar condições para que as famílias elas não briguem. Porque famílias, vamos combinar, acontece. Infelizmente existem as suas diferenças, mas ainda mais dentro das famílias. E é aquele velho ditado. Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Porque infelizmente nem todas as gerações conseguem gerir com sucesso o patrimônio criado pelas gerações anteriores e acabam brigando entre si, casamentos que começam e terminam, filhos que brigam e se reconciliam depois de muito tempo, famílias que se separam, é aquela coisa que você vê às vezes terrenos
abandonados por briga de família, por causa de um inventário que já está durando há 25 anos, 20 anos, 15 anos. Então a holding ela serve para criar condições para que as famílias não briguem e principalmente para manter o patrimônio dentro do núcleo familiar. Quem é o núcleo familiar? O que é o núcleo familiar? É o pai, é a mãe e os filhos daquela família. É claro que a família ela vai crescendo com o tempo, vão chegando, os filhos vão casando, vão chegando as noras, os genros, vêm os netos casam e assim a família cresce naquela árvore maravilhosa. Mas o núcleo familiar fica concentrado, fica preservado na verdade. Essa é a grande importância, você preserva o patrimônio nessa coluna dorsal da família. E veja só, quando as pessoas entregam o seu patrimônio para a holding familiar, já disse lá atrás, elas deixam de ser proprietárias do imóvel. Mas com as devidas cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, usufruto vitalício e reversão em caso de sobrevivência superveniente, esses imóveis eles se mantêm com o poder de decisão nas mãos daqueles que trabalharam para juntar toda esse patrimônio. Isso é muito importante e essas cláusulas elas precisam estar impressas nos contratos sociais, nos estatutos sociais. Se não estiverem, o que vai existir é apenas uma entrega ou uma conferência de imóveis de uma pessoa física para uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica que terá ali a participação dos pais e dos filhos. Não vai funcionar. Outra coisa, na hora de passar os imóveis para os filhos, na verdade, o que vai ser passado para os filhos vai ser a participação societária. Os imóveis vão continuar ali na empresa. É por isso que muitas vezes é difícil convencer as pessoas a fazer uma holding familiar. Porque primeiro, você está tirando o imóvel do nome dela, está colocando no nome de uma empresa. E depois, você está colocando os filhos como sócios dela. E isso muitas vezes incomoda o pai e a mãe da família. Porque você tira deles o poder de decisão na cabeça deles. Mas se nos contratos sociais vocês imprimirem as devidas cláusulas de proteção, vamos lá de novo, incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, usufruto vitalício e reversão em caso de sobrevivência superveniente, anotaram? Eu falo de novo depois. Vocês vão criar condições para que eles tenham a maior segurança possível para aderir a esse tipo de estruturação. Vamos voltar lá atrás? É a melhor forma, é a forma mais profissional de gerir o patrimônio da família. E eu queria fazer um parêntese aqui, porque a holding familiar, ela não é para quando as coisas estão dando errado. É pelo contrário, é para que as coisas continuem dando certo. Uma vez me perguntaram, e muitas vezes se pergunta em palestras que eu ministro do próprio Departamento de Cultura e Eventos, qual é o melhor momento de se fazer uma holding familiar? É o momento que está tudo certo, que as famílias não estão brigando, que está todo mundo numa boa, que as famílias não têm dívidas. Esse é o melhor momento. Então quer dizer, Diogo, que se eu tiver uma dívida eu não posso fazer uma holding? Bom, depende da dívida. Aí a gente vai entrar em outra discussão, que é a discussão da administração de risco. É muito importante, de novo, enfatizar que a holding ela não serve para deixar de pagar imposto, não serve para deixar de pagar dívida, para esconder patrimônio. Isso a gente só vê na TV e isso é a pior coisa que pode acontecer com um instituto tão bonito, tão importante. Porque a gente só vê, ninguém vê na TV, olha, criaram uma holding, colocaram os imóveis e todos viveram felizes para sempre. Vem só a parte ruim, não é verdade? Por isso que nós temos que trabalhar nesse sentido para desmistificar a figura da holding familiar, que é vendida, acaba sendo vendida na parte, quando dá errado, quando é utilizado para outros fins escusos. É claro, a lei, ela às vezes traz algum benefício que ele deve ser utilizado para o bem, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam exagerando, abusando desse direito que a lei lhes concede. Muito bem, agora fazendo uma breve revisão. Eu falei para vocês que a holding familiar ela é um nome artístico.
Eu falei para vocês também que a holding familiar não é um tipo societário, ela pode ser uma empresa limitada, ela pode ser uma sociedade anônima, qualquer tipo societário, vai depender do tamanho, da estrutura, da estratégia, de onde estão os bens, tudo isso vai ser estudado antes de se criar essa empresa. Eu também disse para vocês que a empresa, a holding familiar em si, podemos resumir em 3 pesos pilares da holding familiar: proteção, poupança de impostos e paz na família. E falando rapidamente, a proteção é porque você cria um obstáculo para que se chegue nesse patrimônio, seja qual for a via judicial, extrajudicial, por pagamento de dívidas, por fim de relacionamentos. E outra parte, poupança de impostos. A lei permite que a holding, as empresas, na verdade, tenham vantagens com relação às pessoas físicas na gestão do patrimônio e dos bens do patrimônio. No aluguel, como eu falei para vocês, dei o exemplo. Na venda, também falei para vocês. E é importante sempre verificar as legislações municipais pela questão do ITBI. Vou fazer uma última, antes de falar do terceiro P, uma dica para vocês. É possível até tornar desnecessária a realização de inventário quando você faz uma holding familiar e consegue passar todo o patrimônio do pai, da mãe, para essa empresa. Então, assim que eles vierem a falecer, não precisa mais fazer inventário. Olha só que bacana. E é por isso que é um pouco de paz que ela vem trazer. E esse é o terceiro P. Cria condições, deixa declarações de vontade nos contratos sociais, a forma como que vai ser feita a decisão da gestão dos bens. É possível, gente. A gama de possibilidades que uma holding traz para a família torna possível que o avô faça a transmissão dos bens direto para os netos. Isso está dentro das regras societárias. Portanto, eu espero nesses poucos minutos ter passado para vocês as linhas gerais do que é uma holding familiar, das grandes vantagens de uma holding familiar e ter despertado em vocês alguma ideia do porquê que essa instituição está se tornando cada vez mais importante, principalmente dentro do contexto em que estamos vivendo, de insegurança jurídica. Porque posso dizer para vocês, apesar de todas as mudanças legislativas que tivemos, as medidas provisórias ainda, nem as normas novas, nenhuma delas ainda afetou os institutos, o Instituto da Holding Familiar. Eles estão preservados. Claro, temos que sempre observar as mudanças, como vai até a jurisprudência tratando essas questões, mas ela é uma segurança para a família. Quero agradecer de novo o presidente Caio Augusto pela oportunidade, o presidente Alexandre Rolo pelo convite e a todos vocês que tiveram a oportunidade de passar esses últimos minutos aqui dentro do meu compartilhamento de informações e principalmente pelas doações que vocês fizeram para atingir, por intermédio da OAB de São Paulo, as pessoas mais desfavorecidas desse país que tanto precisam da nossa ajuda nesse momento. Muito obrigado e até a próxima!